Uma boa noite a todos, seja bem-vindo à TV Secal. Nós estamos na 5ª Conferência Espírita Catarinense, com o tema central Jornada da Alma, um passo da regeneração. O Secal tem como objetivo a divulgação da doutrina espírita, promovendo cursos online, palestras, seminários, promovendo retransmissão também das palestras doutrinárias. É uma instituição espírita. Faça parte da família Secal, acessando a TV Secal no YouTube, Instagram, Facebook. Agradecemos aos parceiros TV Secal no YouTube, Facebook Estudos Secal, IGES, Instituto Goiano de Estudo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Portal da Luz, TV Mansão do Caminho, TV FEC Santa Catarina e Rai TV Rede Amigo Espírita. Nós estamos com um probleminha no Rio de Janeiro, devido ao temporal que teve lá. A Ana está um pouquinho atrasada. Nesse meio tempo, eu chamo o nosso irmão Charles, que vai estar conosco agora, até a gente estabelecer o canal com a Ana Guimarães, lá do Rio de Janeiro, para ele conversar um pouquinho conosco, né? Cantar mais um pouquinho, até a gente ver se a gente consegue restabelecer o sinal lá com a Ana. Aí fica mais fácil. Vem aí, Charles. Boa noite, meu garoto. Boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa TV. Para quem não conhece o Charles, olha, a dona Ana conseguiu, que coisa boa. A Deus. Tudo bem, minha linda? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus que conseguimos. Graças a Deus, eu estava aqui com o Charles aqui. Conhece o Charles? Estou conhecendo. Eu conheço agora? Então tá, aí o Charles está morando em Atlanta, né? E a NET já foi fazer palestra lá com ele nos Estados Unidos. E ele vai cantar conosco, abrindo a nossa apresentação com a música para a senhora em homenagem. Aí depois a gente volta a falar, tá bom? Vamos lá, então, Charles. Se eu desaparecer, é por causa do problema aqui. Não, tá bom, não te preocupe. O Charles, para quem não conhece, ele mora em Atlanta, nos Estados Unidos, né? Ele trabalha na instituição Ser Atlântica, né? Colaborando com as palestras, e tem mais de 70 composições com o espírita. Vamos lá, Charles, contigo. Vamos lá, então. Então, para todos vocês, para a Ana Guimarães, graças a Deus conseguiu restabelecer a conexão. Essa música nos remete à ideia do Evangelho no lar. Aquela hora em que a gente abre a porta da nossa casa e dos nossos corações para Jesus. Essa música chama-se Jesus em Minha Porta. Ontem à noite eu tive um sonho com Jesus. Ele batia em minha porta me impedindo para entrar. Vinha cansado de uma longa caminhada. Pediu minha água para beber e um pouco para se lavar. Pude notar que tinha os pés empoeirados. E ele falou que era o pó de um caminhar, que em muitas casas teve abrigo, em outras nem pude entrar. Mas hoje ali bati a porta do meu lar. Ontem à noite eu tive um sonho com Jesus. Ele batia em minha porta me impedindo para entrar. Vinha cansado de uma longa caminhada. Pediu minha água para beber e um pouco para se lavar. Pude notar que tinha os pés empoeirados. E ele falou que era o pó de um caminhar, que em muitas casas teve abrigo, em outras nem pude entrar. Mas hoje ali bati a porta do meu lar. Então corri para buscar um pouco d'água para Jesus. Ele sorriu e disse: filho, eu peço a água, é para você. Em toda casa onde entrei eu pude a dor aliviar. Mata tua sede que os teus pés eu vou lavar. Eu já bati na tua porta tantas vezes. Quando o filhinho adoeceu, também bati. Naquele dia mais difícil eu venho sempre visitar
bato na porta, mas nem sempre posso entrar. Eu já bati na tua porta tantas vezes. Quando você perdeu o emprego, eu bati. E até no meu aniversário eu venho sem me convidar. Bato na porta, mas nem sempre posso entrar. Eu já bati na tua porta tantas vezes. Quando o filhinho adoeceu, também bati. Naquele dia mais difícil eu venho sempre visitar. Bato na porta, mas nem sempre posso entrar. Eu já bati na tua porta tantas vezes. Quando você perdeu o emprego, eu bati. E até no meu aniversário eu venho sem me convidar. Bato na porta, mas nem sempre posso entrar. E até no meu aniversário eu venho sem me convidar. Bato na porta, mas nem sempre posso entrar. Que lindo, Charles. Gratidão. A vocês. Obrigado pela sua participação aqui. Foi uma homenagem para a nossa Ana também, né, Aninha? Uhum. Muito linda a música. Parabéns. Obrigado. Tudo de bom para você, tá? Vocês também. Fique com Deus aí, tá? Minha linda, vamos lá. Para quem não conhece a Ana, meio difícil, porque ela já é uma trabalhadora espírita de muita jornada, mas ela é professora e técnica em contabilidade, é fundadora diretora do Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro. Conferencista há mais de 50 anos, espírita de longa data. Destaca-se como expositora, proferindo conferências no Brasil e no exterior. Minha linda, gratidão novamente pela linda presença sua. Eu adoro a senhora sabe que a senhora mora no meu coração. Obrigado por mais esse convite. E agora o Carlos vai fazer só uma vinheta para apresentar a senhora já começa a falar. A senhora tem 50 minutos para falar, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui no bastidores, se precisar falar alguma coisa, só me salvar, tá? Certo. Uma boa palestra da senhora, hein? Obrigada. Caros companheiros, internautas, amigos, o nosso abraço carinhoso e o desejo de que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido a esta hora Nós estamos com um probleminha de som com a Ana, devido ao problema que teve lá no Rio, né? Tá ouvindo, Ana? Tá conseguindo? Eu estou ouvindo bem. Então vamos lá. Vamos reiniciar ou vamos continuar? Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração combalido. Para um instante, repouse, volve os olhos para os céus, esquece tudo e pensa em Deus.
nosso Pai de imenso amor. Tudo reflete o seu nome, tudo lhe canta louvores, desde o inseto às flores, até o ser superior. É um pequeno trecho de um poema de José Soares Cardoso, um convite a uma pausa mental, pausa no coração, pausa em tudo. Nenhum movimento, nenhum pensamento que fuja àquele momento importantíssimo em que a alma vai falar com Deus, em que o filho vai em busca do Pai, o Pai Criador. Então, esse momento é especial, é nosso, é de solidão dentro da alma, para que a voz do pensamento possa eclodir e alcançar a divindade. As Escrituras dizem que a prece do justo será ouvida. Pensando nisso, havemos que meditar sempre se a nossa prece é justa. Se nós somos justos também em nossas atitudes. Hoje é um dia grandiloquente para todos nós, espíritas, para todos nós cristãos, quando recordamos a chegada ao corpo físico daquele que seria o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mas é também da chegada de Francesco Bernardone, Francisco de Assis. Então, dia de paz, foi ontem o dia da paz, o dia de Francisco de Assis. Essa lembrança dentro da nossa alma vai fazer com que matutemos um pouco a respeito de nós. Pensamento individual. Vamos recordar a nossa condição de espíritas, ou então de cristãos, a nossa situação de cristãos. Quando o Mestre Jesus prometeu o Consolador, foi num momento crucial da sua passagem na Terra. Era o seu último discurso. Ele havia reunido os seus apóstolos, os seus discípulos, para a última ceia com ele. E aquele encontro foi um marco importante para todos nós até hoje, recordando que foi o último discurso de Jesus. E ali ele fez tantas colocações. Foi quando ele anunciou várias vezes, iniciando a sua fala com "Eu sou". E ele enunciou que era tanta coisa. Essa tanta coisa que marca a nossa jornada. Mas entre elas, entre as assertivas de Jesus dizendo "Eu sou", vamos destacar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou eu sou o caminho da verdade e da vida. Não importa, ele é o caminho. Então, nesse discurso que foi tão importante, mormente nas suas assertivas, dizendo o que ele era, o que ele representava, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira. Entre as assertivas todas, vamos nos recordar que ele anunciava também a sua partida,
que ele iria para algum lugar, mas ele diz aos discípulos: eu vou preparar-vos lugar. Mas foi só para os discípulos ou ele anunciou essa preparação para todos nós? Nós que viemos depois dos discípulos e que fomos marcando o tempo no desejo de seguir-lhe as pegadas e que tomamos da palavra de Lucas o título de cristãos, seguidores do Cristo. Então, para nós também, ele foi preparar um lugar. Mas, por enquanto, esse lugar não é este, porque nós estamos em um mundo de provas e de expiações. Ainda é longa a jornada até chegarmos ao lugar em que ele foi preparar para nós outros. Então, nesse discurso, ele anuncia que ele vai, mas também não nos deixaria órfãos, não nos abandonaria, não deixaria que perecêssemos sem o aconchego, sem o consolo, sem o amparo de alguma coisa que sustentasse a nossa alma em meio às provações, em meio às dificuldades das expiações. E ele diz então que pediria ao Pai uma demonstração de profunda humildade por parte daquele que era também o bom pastor de todos nós, as suas ovelhas. Então ele diz que pediria ao Pai, e naturalmente o Pai enviaria um outro consolador, porque ele também veio consolar as criaturas. Ele veio com o objetivo de despertar na alma do ser humano o desejo de ser bom, o desejo de construir um mundo novo, um mundo de fraternidade, de respeito humano, um mundo de amor. Eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador, aquele que vos relembrará tudo o que vos tenho dito e acrescentará outras coisas que de momento não vos posso dizer. E o tempo que marcou essa distância entre a assertiva do Senhor Jesus e a chegada do Consolador, foi marcada por um histórico de transformações, um histórico de modificações, um histórico de feitos terríveis para a humanidade, porque ele deixara o seu evangelho, que foi marcado pelos evangelistas, que foi copiado por N mãos que deixaram as notícias da passagem dele. Todavia, quantas modificações foram impressas naquilo que o Senhor Jesus havia deixado? Ele que vivera dando exemplo de amor, exemplo de solidariedade, exemplo de tolerância, de compreensão. Todos esses exemplos, de repente, foram esquecidos, foram deixados de lado. E aquele Criador que ele apresentara como um Pai amoroso, eterno, de repente se transformou num juiz terrível, cobrador, que nos vigiava a cada passo, cada ação, cada pensamento, para depois nos julgar com uma inflexibilidade terrível, lançando-nos para uma zona de sofrimento constante, eterno. Ou então aqueles poucos que conseguissem escapar do seu olhar terrível para um céu de contemplação eterna. Quanta coisa mudou, quantas guerras em nome dele, quanta perseguição, quanto morticínio, quanta loucura em nome de Jesus, em nome de Deus. Tudo que ele havia deixado de mais terno, paulatinamente estava sendo conspurcado pela ignorância, pela falta de visão do ser humano, ou então pela ganância, pela astúcia de criaturas que desejavam usufruir
em nome de Jesus. Usufruir de valores em nome dele. Então, no momento de grande sofrimento do ser humano, porque era justamente quando os luminares do conhecimento, os enciclopedistas, afirmavam que Deus era uma utopia e que a religião era o ópio do povo. Foi nesse momento que a revolução espiritual começou a ocorrer. E o mais interessante é que, exatamente na data em que o mundo espiritual começava a arrebentar as lápides dos túmulos e a se levantarem das sepulturas para clamarem a respeito da imortalidade da alma, exatamente nesse dia, 31 de março de 1848, acontece também em Londres o lançamento do Manifesto Marxista. Dois acontecimentos notáveis numa mesma data, 31 de março de 1848. O Manifesto da Imortalidade, através dos acontecimentos de Hydesville, com as meninas Fox, entrando em diálogo com Charles Hosman, e o lançamento do Manifesto Marxista. Dois acontecimentos que iam em caminhos diametralmente opostos, mas que tinham uma relevância muito grande para a caminhada do ser humano na Terra. Era a conclamação que os espíritos faziam para que nós despertássemos. E então, num trabalho notável, para o qual foi convocado o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, no dia 18 de abril de 1857, vem a lume o Livro dos Espíritos. É um livro sobejamente conhecido por todos os espíritas. Quer dizer, será realmente conhecido por todos os espíritas? Possivelmente seja bastante lido, mas não é só ler para saber, é preciso ler para compreender também. No frontispício do livro vem Filosofia Espiritualista. Fala, então, dos espíritos e da sua relação com o mundo corpóreo, a sua origem, a sua natureza, as razões de estarem aqui. E, mais adiante, ainda na introdução do Livro dos Espíritos, uma afirmativa que fazem os imortais. Na parte 6ª da introdução, eles dizem que o Livro dos Espíritos nos apresenta o mundo espiritual, o nosso mundo de origem. Afirmam que o mundo físico poderia deixar de existir e nada se modificaria. Nós prosseguiríamos no projeto de Deus de evolução, saindo lá desde o princípio espiritual, fazendo a nossa jornada de aprendizado, de experiências, até chegarmos à dimensão consciencial, onde iniciaríamos a trajetória no caminho racional das escolhas que poderíamos fazer ou que podemos fazer. Mas também, ainda na introdução, os espíritos dizem que a função primacial do espiritismo não é só a evolução das criaturas, não é só incentivar a criatura a crescer, a adquirir valores, a conquistar as virtudes. O objetivo primacial da doutrina espírita é combater o materialismo. Combater o materialismo. Aí nós poderíamos pensar assim, mas nós não somos materialistas.
Nós somos espiritualistas. Espiritualismo quer dizer que nós acreditamos em algo além do corpo físico, além da matéria. Existe alguma coisa que sobrevive à desencarnação. Então, nós somos espiritualistas. Será? Então, a ação principal do espiritismo é combater o materialismo. Mas combater o materialismo onde? Na sociedade? Lá fora? Na política? No mundo? Onde? Onde? Essa pergunta deve repercutir na nossa mente, deve estar presente em nossa alma. O Espiritismo quer combater o materialismo em você, em mim, em nós, em cada uma das criaturas que iniciam a sua jornada na seara espírita, desejosos de introjetar em si as informações dessa doutrina abençoada. Então, combater o materialismo dentro de nós. E como iniciaria esse processo de combate ao materialismo? Primeira coisa a se fazer, de você fazer, de que eu faça também, de que cada um de nós façamos. Você crê realmente na imortalidade da alma? Você já se perguntou isso? Existe realmente dentro de você uma certeza imortalista? A certeza de que não existe a morte, de que nós continuaremos a existir após o decesso do corpo? Isso é uma verdade incontestável dentro do seu coração? Vamos recordar aquilo que está no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Será que isso é realmente alguma coisa inabalável dentro do seu coração? Espírita, meu irmão, essa certeza existe. Vamos nos recordar que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas tendências negativas. A transformação moral, a primeira parte, não é uma coisa tão complicada assim. Abandonarmos determinados posicionamentos, abandonarmos determinadas ideias ou determinadas formas de agir, é uma coisa que não é tão complicada assim de se fazer. Agora, as pequenas pedras que nos fazem tropeçar e cair, essas é que complicam. Aquelas que permanecem na nossa casa mental, aquelas que estão dentro do nosso coração, aquelas que eclodem em determinadas circunstâncias e nós não somos capazes de refrear. São essas inclinações negativas que precisam ser trabalhadas. E essas consequências ético-morais só realmente surgem em nós quando existe uma certeza na imortalidade da alma. Quando sabemos que vamos sair do corpo e continuar a viver. É essa certeza que vai combater também no ser humano esse temor da morte, esse medo de que ela chegue inopinadamente numa condição de Covid ou numa condição de qualquer outra coisa e nos roube esse corpo ao qual damos um valor tão grande. Não, eu me enganei, falei errado agora. Não damos tanto valor assim, porque se dessemos realmente valor a esse corpo que nós utilizamos, nós o trataríamos com mais equidade, com mais respeito, com mais carinho, com mais amor. Porque o quanto agredimos esse corpo, cada vez que a boca abre para dizer uma palavra de baixo calão, para gritar,
para agredir, nós estamos agredindo também o corpo físico. Cada vez que olhamos com desprezo para alguém, cada vez que olhamos com maldade para alguém, cada vez que os nossos olhos representam um juiz para alguém, nós estamos agredindo esse corpo. Cada vez que o pensamento emite alguma coisa contrária à dignidade, ao respeito para com o outro, nós estamos agredindo o corpo físico. Quando o desnaturamos através dos vícios, o cigarro, a bebida, o jogo, o sexo, nós estamos agredindo o corpo físico. Então, em verdade, nós não amamos assim tanto a esse corpo, mas temos um temor muito grande de perdê-lo. E trabalhamos com afinco e fugimos das circunstâncias que podem atingir esse corpo. Todavia, para formar uma vida de equilíbrio, uma vida de harmonia, para que o corpo se sinta feliz e nos preserve, ou nos conserve no seu interior, seria necessário que houvesse uma modificação na casa mental. Então, o materialismo, em realidade, não é aquilo que está expresso em na convivência nacional ou na convivência política. É esse materialismo intrínseco dentro da criatura, dentro do ser humano. Porque nós falamos de imortalidade, mas vivemos como se não fôssemos imortais. E com a certeza da imortalidade, viria uma outra certeza também, que iria modificar totalmente a estrutura da vivência do ser humano. É a certeza da reencarnação. Porque não seria uma única existência que nos facultaria a conquista dos valores espirituais, dos valores morais que nos elevassem para alcançarmos a morada que o Senhor Jesus foi preparar quando daqui partiu para a espiritualidade. Então, para que adquiríssemos esses valores que são as virtudes, é necessário ainda que retornemos múltiplas vezes a este mundo físico. Mas para que a certeza da reencarnação penetre a nossa casa mental, é necessário que haja primeiro a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que vamos continuar a viver e, continuando, vamos retornar ao mundo físico múltiplas vezes. Se essa certeza existisse dentro de nós, não haveria animosidades, não haveria criaturas às quais não suportamos, das quais não gostamos, que desprezamos, que expulsamos do nosso convívio, porque sabemos, através daquele que elegemos também como modelo e guia, sabemos que é necessário amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos ofendem, que nos maltratam, que nos caluniam. Então, nós iríamos, se houvesse em nós a certeza imortalista, iríamos colocar esse sentimento na intimidade doméstica, onde a vida se faz mais complicada para a maioria das criaturas da Terra, onde não sabemos fazer o aplicativo da virtude da tolerância, da virtude da paciência, da virtude da compreensão, e principalmente num dos aspectos da caridade, consoante Jesus a entendia, que é a do perdão. Perdoar. Perdoar com esquecimento de todo o mal. Oh, meu Deus, parece uma tarefa tão grande. Mas Allan Kardec simbolizou essas necessidades. Então, quando ele assinala que fé inabalável é somente aquela capaz
de encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, em todas as épocas que nós iríamos viver, em todas as épocas em que nós iríamos conviver aqui na Terra, vestindo um novo corpo físico. E vestiríamos um corpo físico diferenciado para reencontrar aqueles com os quais não conseguimos estabelecer um clima de fraternidade e de paz. Voltaríamos para reencontrar aqueles que foram os nossos desafetos, aqueles que nós abandonamos na jornada encetada, aqueles que foram deixados de lado, aqueles que foram banidos do nosso coração. Seria com eles que iríamos remanejar numa nova existência, numa nova jornada física, porque precisamos amar os nossos inimigos. É esse amor que vai nos facultar a libertação do mundo de provas e de expiações. Porque quando estamos fora do corpo, convivendo com espíritos amigos, é muito simples estabelecermos a promessa de uma mudança comportamental. Mas a experiência verdadeira, a experiência dura, é exatamente essa que nós vivemos quando mergulhamos no corpo físico. E então Deus nos confere uma das grandes bênçãos do seu amor, que é o esquecimento do passado. Podemos esquecer tudo aquilo que vivemos ontem, todavia, resposta 621 do Livro dos Espíritos, as suas leis estão aqui. As suas leis, as leis de Deus continuam aqui. E essa doutrina abençoada continua caminhando conosco, para nos recordar que ela veio à Terra com a missão precípua de combater esse materialismo que assola a sociedade humana, esse desamor que atormenta o coração do homem, que faz com que fomentem guerras, fomentem morticínios, perseguições, vinganças, assassinatos. É esse materialismo, essa paixão pelas coisas do mundo que nós vamos abandonar um dia, essa paixão pelas posses que fazem criaturas acarretar uma quantidade enorme de dinheiro que muitas vezes nem chegam a utilizar, nem chegam a aproveitar, porque partem para outra vida e chegam lá com as mãos vazias, mergulhando-as no lodo, acreditando estar movimentando os seus proventos. Oh, meu Deus, de que nos serve se continuamos assim? Toda a magia que as mãos abençoadas dos médiuns têm oferecido à humanidade, relendo as obras de Emmanuel, nós vamos encontrar aqueles espíritos notáveis que sedimentaram o cristianismo de Jesus com o próprio sangue, com a própria vida. Será que eles não amavam seus corpos? Amavam, sim. Será que não amavam os seus familiares? Amavam, sim. Mas por que se entregavam à morte? Por que se entregavam à desencarnação com desassombro? Era porque não eram materialistas. Era porque eles criam verdadeiramente na imortalidade da alma e eles sabiam que iriam continuar a viver. E continuando a viver, iriam continuar a amar os seus familiares, aqueles que haviam deixado na terra, ampará-los, continuariam aos seus amigos, a todos aqueles que ali estavam. E a gente vê nas páginas dos Espíritos que esse reencontro se dá num clima de luz, num clima de amor, num clima de ternura. Oh, meu Deus! Nós lemos estas coisas e nos emocionamos e choramos, mas quando chega na hora
Quando percebemos que o corpo começa a entrar em declínio, o temor. E então acontece uma coisa tão interessante. Nós vamos pedir aos chamados mortos que nos preservem a vida. Vamos pedir a ajuda do Dr. Bezerra para que ele nos dê um medicamento que cure as enfermidades que nós adquirimos através do próprio comportamento. É uma incoerência, umas idiosincrasias que precisamos analisar, que precisamos pensar, raciocinar, para ver se o materialismo que existe aqui não permaneça conosco, nos dando esse temor à desencarnação, porque todos estamos caminhando para isso. Mas a desencarnação não é a morte, é o despertar para a verdadeira vida. É para isso que o Livro dos Espíritos veio. É para esse chamamento, esse acordar, que Ele está aqui conosco, permitindo que você, meu irmão, que eu, sua irmã, que a gente possa se compreender e enxergarmos-nos uns aos outros como filhos de Deus. Aliás, é isso que o Senhor Jesus preconiza quando nos ensina a prece dominical. Pai nosso, o meu Pai, o seu Pai, todos somos irmãos. Então vamos adentrar os nossos lares e recordar a bênção que foi a presença de Jesus. Lembrarmos-nos de que Ele inaugurou aqui na terra, na casa de Simão Pedro, o primeiro culto do lar. A música tão linda cantada pelo companheiro, Jesus em nosso lar, batendo as portas da nossa casa. E quando ele diz que nem sempre ele consegue penetrar, nem sempre a porta está aberta. Pensa, meu irmão, será que a porta do seu lar está aberta para receber Jesus? Para que ele possa adentrar esse lar? E eu me recordo que uma ocasião, um companheiro espírita veio até a minha casa e pediu-me que fosse à sua casa para transmitir o passe no seu filhinho que estava enfermo. Já estava uma semana com uma febre pertinaz, que apesar das medicações, ela ia e retornava, e a mãe já estava ficando muito aflita, sem saber o que fazer. O médico já havia medicado, havia prescrito os remédios, mas todavia a febre era persistente. Eu tinha um trabalho a realizar e ele então resolveu me acompanhar e depois, ao retornar, passamos pela sua casa. Entramos, era um apartamento agradável, uma sala ventilada, com uma porta assim, muito ampla que dava para uma saleta e para a rua, e um vento entrava, um cortinado de voal branco, esvoaçante, a sala agradável. Eu me sentei e ele disse, eu vou até o quarto, porque deve estar uma confusão lá, porque ela pega a bacia com água para botar a toalha molhada no garoto, para baixar a febre, então vou dar uma arrumadinha para você poder entrar, para dar o passe no garoto. E eu fiquei sentada ali na sala, admirando, estava tudo tão bonito. De repente eu comecei a sentir um odor desagradável, um cheiro assim, muito ruim, parecia de lama, de coisa estragada, uma coisa assim. E eu virei do lado assim, a parede tinha uma placa de lama, de uma coisa preta, viscosa, que escorregava pela parede, que era pintada de branco. Eu tomei um choque, porque eu não havia visto aquilo ainda.
e era aquilo que exalava um cheiro desagradável. De repente, do outro lado, na parede, também havia placa semelhante, e então eu vi várias outras placas daquela coisa desagradável. E então, na cortina também havia aquelas manchas escuras, e o cheiro na sala foi ficando muito forte. Eu comecei a orar, pensando comigo, meu Deus, eu estou ficando perturbada. Não estava entendendo o que era aquilo. E nisso o companheiro entrou e disse, pronto, Ana, você já pode entrar no quarto. Aí foi a complicação. Quando eu entrei, o cheiro lá dentro era difícil de respirar e as paredes estavam todas sujas. Aquelas placas horríveis de barro, de lama, de coisa em decomposição. E, e o neném estava deitado na cama e ele respirava com dificuldade, a febre estava alta. E aí então eu senti a presença de um espírito amigo que assinalou que a enfermidade do menino era ocasionada por aquelas placas que estavam nas paredes e pelo odor que ele respirava continuamente. Então o corpinho delicado estava se ressentindo. E eu então mentalmente perguntei, mas o que é isto? As paredes estavam tão limpas. E ele disse assim, são as brigas, as discussões e os palavrões que vão pregnando as paredes. Permanecem. E aqueles que têm a sensibilidade percebem. Mas o neném também, ele está respirando esse ar poluído, esse ambiente carregado, pesado, que você está sentindo. E eu fiz a prece, damos o passe. Quando terminou, a mãe perguntou, ô, dona Ana, o que é que está acontecendo com meu filho? O que ele tem? E eu pensei, vou dizer a verdade. E eu disse, ele, na verdade, não tem nenhum tipo de doença, nenhuma enfermidade que os remédios da farmácia possam minimizar. O que está ocorrendo é que ele está respirando um clima muito pesado. Vocês brigam muito, dizem palavrões, e isso está empesteando assim a parede. As paredes estão impregnadas dessas vibrações pesadas e o neném está respirando isso, está enfermando. Aí então o nosso amigo disse, não, aqui ninguém diz palavrões de maneira nenhuma. E eu disse para ele, meu filho, você me conhece. Ele, não, Ana, eu não estou dizendo que você... E ele ficou meio complicado para esclarecer a questão. Aí então a esposa disse, é verdade. A gente briga muito e os palavrões vão de um lado e do outro, tanto ele quanto eu. E, meu Deus, é isso que está deixando o meu filho doente? E eu disse, é isso que está deixando o menino doente. E o que é que eu posso fazer? Eu falei, vocês têm que limpar a casa, limpar as paredes. E começa limpando a boca, para que a boca não suja, mas tanto assim como sujou a parede. E então o neném vai se recuperando, e vocês também. É tão ruim. A nossa boca não foi criada, não foi feita para que nós maldisséssemos, para que nós utilizássemos palavras indelicadas, infelizes. Nós temos que preparar a embocadura do Evangelho, que a nossa palavra sejam palavras boas, que
que as vibrações que saiam da nossa boca e que procedem do coração sejam palavras construtivas, palavras boas. Ela falou, e quanto tempo eu vou demorar para limpar as minhas paredes, a minha casa? Eu disse, isso eu não posso dizer, mas comece agora. Ao invés das brigas, conversem. Vocês são duas pessoas inteligentes, instruídas, podem conversar como seres humanos. E ela, então, chorando, abraçou o seu neném e disse, me perdoa se eu estou lhe agredindo. E o marido, então, abraçou a esposa e o filhinho, e os dois prometeram que de uma outra vez que nós retornássemos à sua casa, as paredes estariam limpas. Nós somos espíritas, mas não pensamos nas coisas diminutas que a gente vai consertando para estabelecermos dentro de nós essa fé inabalável que será capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É assim que nós caminhamos. Combater o materialismo em nossos corações, percebendo que o mundo físico é importante para adquirirmos os valores, mas a importância maior está no mundo espiritual, porque é de lá que nós viemos e é para lá que vamos retornar. E melhor que quando retornemos, deixemos aqui saudade, que as pessoas sintam a nossa falta, que as pessoas recordem e tenham na lembrança coisas boas, principalmente se essas pessoas que nos recordarem com verdadeiro sentimento de amor, seja a nossa parentela, seja o marido, seja a esposa, seja o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, que eles sintam realmente saudade de nós. Não esse sentimento choroso de derramar lágrimas na frente da televisão, essa não, mas aquelas lágrimas do coração, porque realmente a nossa ausência provocou um espaço vazio, porque por onde passamos, deixamos pegadas de luz. É isso que o Espiritismo espera de nós. É para isso que Allan Kardec reencarnou num querido dia 3 de outubro de 1804. Foi para isso que num dia 2 de outubro, Francesco Bernardoni veio à Terra. E é para isso que o Senhor Jesus afirmou, eu não vos deixarei órfãos, eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos relembrará tudo o que vos tenho dito e acrescentará outras coisas que de momento não vos posso dizer. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares,
e outras notas singulares faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz. Que maravilha, viu? Ouvir a senhora é uma bênção. A senhora vê os comentários, é de chorar, viu? Muito lindo, viu? Depois, se a senhora puder ver depois, a senhora assiste. Então, mandando 1000 beijos para a senhora aqui, agradecendo que essas suas falas deveriam se transformar num livro, para que possam ter mais próximo. Então, é só elogio, como sempre. Linda, gratidão. Viu? Muito obrigada, Antônio Carlos. Como é bom ouvir. É um bálsamo para o nosso ouvido, nossa fala. A senhora sabe que está sempre no nosso coração aqui em Santa Catarina. O povo te ama de paixão, entendeu? E sempre que puder, quem sabe ano que vem a gente vai estar a senhora ao vivo aqui. Quem sabe? Se as coisas estiverem melhor, entendeu? Antes da senhora fazer a prece para o nosso encerramento, eu vou só dar um recadinho aqui e a senhora depois dá suas considerações finais e faz aquela prece que só a senhora sabe. Aos nossos internautas, convidamos a todos para assistir à última palestra da conferência, que vai acontecer às 21 horas. Quem vai estar conosco é o nosso irmão Geraldo Campete, de Brasília, e ele vai encerrar com o tema O Mundo de Regeneração Começa em Nós. Então, estão todos convidados para daqui a pouco, às 21 horas, para o encerramento dessa quinta conferência com o nosso irmão Geraldo Campete. Bruno, para a senhora agora. Senhor Jesus, divino amigo, a nossa gratidão é imensa. A tua jornada na terra, caminhaste, Jesus, em soledade, tantas criaturas, e tiveste como companhia apenas 12 corações. E no final, quando ascendeste como uma seta de luz entre a terra e o céu, daqueles 12, apenas o coração de João ali estava presente, e um punhado de mulheres que te acompanharam os passos. Nós não te compreendemos então, Senhor. Apenas angariamos das tuas mãos dádivas de luz, objetivando a nossa vida transitória da terra, a cura das mazelas, palavras de consolo, arrimo para o coração. Depois te esquecemos, Senhor, e permitimos que séculos e séculos passassem antes que volvêssemos a te compreender como modelo e guia. Agora, Mestre, entendemos que é preciso regenerar, entendemos que é preciso descartar todas as fantasias e ilusões para a transformação que será inevitável, Senhor, queiramos ou não. Mas ajuda-nos para que não sejamos empurrados para a evolução, mas que caminhemos para e passo, na certeza de que nunca estaremos sozinhos e que a nossa jornada de redenção seja constantemente sob a sombra amiga da tua presença. Abençoa, Senhor, a todos nós, ao mundo inteiro, e fica conosco para sempre, Senhor. Assim seja. Que assim seja, minha linda. Gratidão pela linda mensagem, gratidão por essas palavras, gratidão por estar no meio de nós, e muita luz.